Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. E o mercado opera no positivo lá na Europa, agora pela manhã, enquanto no pré-mercado americano o viés é de queda depois de fechar com alta na sessão de ontem. Lá na Ásia, hoje a maior parte das bolsas fecharam no positivo, com o mercado chinês ignorando a inflação ao consumidor, que veio com uma queda maior do que o esperado, mas que também acaba abrindo espaço para mais estímulos por parte do governo chinês. No Japão, o movimento foi de alta forte, com o Nikkei batendo a máxima dos últimos 34 anos, bastante impulsionado pela alta das ações do SoftBank e também por mais sinalizações do Banco Central japonês de que deve manter os juros lá no campo estimulativo. Na Europa, o viés hoje é de alta, na esteira do fechamento positivo dos Estados Unidos ontem e também repercutindo os resultados corporativos lá da região. Hoje por lá devem falar diretores do Banco Central Europeu e diretores do Banco Central da Inglaterra, que devem dar mais sinalizações sobre as decisões de juros nas próximas reuniões. Indo para os Estados Unidos, ontem lá o mercado ignorou as falas mais cautelosas dos diretores regionais do Fed e fechou no positivo, com o S&P inclusive batendo máxima histórica de novo. Lá em Nova York, ontem, o Dow Jones subiu 0,40, o S&P subiu 0,82 e o Nasdaq fechou com uma alta de 0,95%. Apesar das falas dos diretores do banco ali terem sido mais cautelosas sobre as projeções de quedas nos juros lá nos Estados Unidos, o leilão de títulos de 10 anos que teve ontem encontrou uma boa demanda, o que acabou ajudando a manter a curva de juros lá inalterada. Acabou pesando mais mesmo os resultados corporativos que vieram acima do esperado e fez o mercado ficar animado lá nos Estados Unidos. Destaque para a alta da Enphase Energy, a empresa que é fabricante de inversores solares e que ontem subiu quase 17% depois que reportou um balanço acima do esperado. Destaque também para a montadora de veículos Ford, que ontem subiu mais de 6%, também refletindo o balanço trimestral positivo, e depois do fechamento saiu o resultado da Disney, que superou com folga as expectativas de lucro e anunciou um programa de recompra de 3 bilhões de dólares em ações. No aftermarket, as ações da Disney chegaram a subir mais de 6% e devem continuar repercutindo na sessão de hoje. Na agenda americana, hoje outros diretores do Banco Central devem falar mais sobre as suas previsões de juros lá nos Estados Unidos e também sai hoje a agenda de pedidos de seguro-desemprego semanal às 10h30 da manhã. Vamos atualizar aqui as bolsas, S&P Futuro caindo 0,07, Eurostock 600 subindo 0,24, lá em Londres o FTSE está subindo 0,25%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 2,09% e na China o Xangai Composite subiu 1,28%. DXY dólar index caindo 0,01% e os juros de 10 anos lá no mercado americano subindo 0,17%, cotado a 4,10 no anualizado. O petróleo está subindo agora de manhã, o petróleo Brent sobe 0,6, cotado a 79 dólares e 68 centavos o barril, o petróleo acompanhando a melhora de sentimento sobre a China com mais estímulos do governo chinês, e o minério de ferro seguiu o mesmo movimento e fechou com uma alta forte nessa madrugada lá na China. Hoje lá em Dalian, o minério subiu 2,39% e fechou aos 135 dólares e 45 centavos a tonelada, o que pode continuar ajudando o setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil. Bom, por aqui ontem o Ibovespa foi na contramão do mercado americano e caiu 0,36% e fechou o dia aos 129.950 pontos. O dólar fechou com uma alta leve de 0,1% e terminou o dia nos R$ 4,96. A nossa curva de juros ficou mista, com os vencimentos mais longos fechando com uma leve alta. O grande destaque do dia foi Bradesco, que despencou quase 16% depois que o banco reportou um balanço bem abaixo do esperado. Essa foi a maior queda para o Bradesco desde novembro de 22 e a empresa ontem perdeu mais de 24 bilhões de reais de valor de mercado. Os outros bancos acabaram caindo também, realizando um pouco do movimento de alta nesse começo de semana. O Itaú ontem fechou com queda de 0,72 e o Banco do Brasil, que publica balanço hoje, ontem caiu 0,27%. Do lado positivo, ontem a Vale fechou com uma alta de 0,19, acompanhando a recuperação do preço de minério lá na China, e a Petrobras subiu 1,47, repercutindo a notícia de que a companhia chegou a um acordo de 823 milhões de reais para encerrar um processo sobre royalties com a Agência Nacional de Petróleo. Na ponta mais positiva do Ibovespa, o destaque ficou para a Petz, que ontem fechou com uma alta de quase 10%, isso depois de renovar a mínima histórica nessa segunda-feira. Na parte de indicadores, ontem saiu o relatório de vendas do varejo de dezembro, que veio bem abaixo do esperado, com uma queda mensal de 1,3%. Na agenda local, hoje sai o principal dado da semana, que é a inflação, o IPCA de janeiro, com previsão de vir com uma alta mensal de 0,35%, mas que não deve mudar em nada as expectativas
para cortes na nossa taxa Selic. Para fechar hoje, depois do fechamento aqui do Ibovespa, vão sair os balanços do Banco do Brasil, que eu já comentei, e também saem os resultados da Raízen, da São Martinho e da CCR Rodovias. Bom, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.